Bom dia, pessoal. Vamos fazer então aí a correção da tarefa que eu deixei para vocês. Primeira coisa, o ortografar. Observando aí a regrinha do ortografar, vocês tinham, embora se aproximem na grafia, os prefixos ante e anti têm sentidos muito distintos, tá? Ante traduz a ideia de anterioridade, sendo sinônimo de pré, veio antes, como em antebraço, anterreforma, tá? Agora, anti traduz ideia de oposição, sendo sinônimo de contra, tá? Como antifurto, anti-higiênico, ou seja, não é higiênico, antifurto é para não furtar, né? Então, na formação das palavras, com os prefixos ante e anti, se o segundo elemento se iniciar por R ou S, essa é a nova regrinha, tá? Dobram-se essas consoantes, como em antessala, antirradical. Essa é a nova regra, tá? Do acordo ortográfico. Então, se tiver ante ou anti, mas nós tivermos o segundo elemento for iniciado por R ou S, duplica-se. Antessala, antirradical, tá? Se o segundo elemento se iniciar por H, o que vai acontecer? Ou pela mesma vogal em que termina o prefixo, emprega-se o hífen, tá? Como em anti-histórico, anti-herói, ante-estreia, anti-ibérico, tá bom? Então, vamos aplicando essas regrinhas, vai ficar assim. Então, eu vou fazer o ortografar da página 122, tá? Ortografar, página 122. Então, na letra A, vai ficar anterrepublicano. Nós temos o segundo elemento com R, então duplica-se. Eu tenho a impressão que eu já falei isso com vocês, mas não sei, acho que só impressão. Anterrepublicano. Depois nós temos anticonsumista. Anticonsumista na letra B. Na letra C vai ficar antiaéreos. Na letra D vai ser antessala, também duplica-se, ó. Antessala, antigamente era separado. Na letra E nós vamos ter antirruídos, né? Antirruídos. Depois nós temos na letra F. Na letra F nós temos antioxidante. Temos duas palavrinhas aí, né? Antioxidante e anti-inflamatório. Olha só, o anti, aí veio a mesma vogal na outra palavrinha, então vai ficar separado, tá? Por hífen, anti-inflamatório. Na letra G, nós temos antiferrugem. Antiferrugem, tá? Vou colocar aqui em cima agora. Na letra... Vou apagar tudo. Na letra H, nós temos antirreflexo, antirreflexo. Então, nós temos também duplicidade. Na letra I, nós temos deixa eu ver aqui, antevisão, né? Então, é antevisão. Na letra J, nós temos antepenúltimo, tá? JK. Na letra K, nós temos anteprojeto, porque estava começando com a letra P, anteprojeto. E a outra palavrinha, antissocial. Então aqui nós vamos separar os S para eles não brigarem, né? Antissocial. E na letra L,
eu vou ter anteposição. Ok? Então, aqui a correção do ortografar. Certo? Bom, agora nós vamos fazer a correção do em casa, tá? Vou apagar aqui para fazer a correção do em casa. O em casa da página 123. Em casa, página 123, ok? Continuando aí, nós temos uma tirinha, está escrito assim: vou ensinar você a insultar seus colegas sem infringir as diretrizes da empresa. O segredo é fazer o insulto parecer um elogio. Alice, gosto de ver que você pensa mais na praticidade do que na aparência na hora de se vestir. Obrigada, espera. Então aí ela ficou pensativa, né? Por que será que ele disse isso? Então, letra A. Qual é a estratégia de modalização adotada pela personagem ao se dirigir a Alice no último quadro? Ela pegou a estratégia do quê? De elogio, né? Com valor positivo. Ela elogiou para que se possa conseguir aquilo que queira, né? Para que conseguir aí, quem sabe ela se arruma falando dessa forma, não é mesmo? Aí nós temos na letra B. No último quadro, o verbo e as reticências na fala espera indicam que atitude de Alice? Ela ficou o quê? Surpresa, né? Indicam a surpresa repentina dela aí. Ela não esperava escutar aquilo. Então, indicam uma surpresa repentina de Alice. Porque se ele chegasse às vezes e falasse duramente, o que ia acontecer? Ela ia levar pelo lado negativo. Mas falando em forma de elogio, quem sabe realiza, né? Aí nós temos o número 2. Modalize a frase para indicar as seguintes atitudes do denunciador em relação ao que afirma. Todos compreendem meu ponto de vista. Então, na crença, lógico que eu vou colocar creio que todos compreendem. Tá? Na letra B eu tenho dúvida. Talvez todos compreendam, né? Na letra C é para usar imposição. Então, se é oposição, eu tenho que me impor. Todos têm de compreender. Tem acentuado, porque está no plural, né? Todos têm de compreender. Lógico. Então, creio, crença, talvez traz dúvida. E aqui traz, então, a imposição, ok? Bom, número 3. Deixa eu apagar aqui, porque não cabe na minha lousinha. Bom, número 3 diz assim: reescreva as frases substituindo os termos destacados por outros de sentido equivalente, que atenuem o discurso, ou seja, que deem assim, valor ao discurso. Detesto pessoas que berram com as outras. O que eu quis dizer aí? Substituindo esses termos, eu vou falar na letra A, que eu, em vez de detestar, eu vou colocar não gosto. Em vez de berrar, eu vou colocar gritam, que gritam com as outras, tá? Se vocês colocaram alguma palavra de sentido equivalente, não precisa mudar, tá, pessoal? É só fazer nesse mesmo sentido. O menino arremessou o copo de leite no chão. Arremessar é o mesmo que jogar, ok? Letra C. Na letra C nós temos, ele é pobretão, mas tem o nariz em pé. Então, ele é pobre,
Mas nariz em pé nós chamamos uma pessoa que é orgulhosa, mas ele é orgulhoso, tá? Na letra D, nós temos: meu adversário quer acabar comigo no jogo de xadrez. Ele quer acabar comigo, ele quer me derrotar no jogo de xadrez, ok? Troquem essas palavrinhas que vai dar tudo certinho aí, o mesmo sentido na frase. Agora nós vamos falar do rumo ao ensino médio. Rumo ao ensino médio. Tá? Então nós temos a questão de número 1. A questão de número 1 diz assim: todas as alternativas trazem títulos de matérias jornalísticas. Assinale aquela cujo título expressa uma posição de dúvida. Então nós vamos assinalar a letra C, tá? Elefantes são menos propensos ao câncer e os cientistas talvez agora saibam por quê. Então, número 1, alternativa C, ok? Espero que todos tenham acertado. Número 2. Número 2, considere os textos a seguir. Nós temos aí o texto 1 e o texto 2. Leia as afirmações sobre esses textos. Qual alternativa tem a afirmação correta? Vai ser a letra E, tá? Letra E, que indica que a alternativa 2 e a alternativa 3 estão corretas, ok? Que é: na construção do texto 1, a linguagem formal e os argumentos utilizados buscam valorizar o produto anunciado e reforçar as qualidades do que é caipira. Dom Francisco, nosso frango caipira é criado seguindo os conceitos de bem-estar animal, com alimentação natural livre de antibióticos e promotores de crescimento. Vem experimentar. Nós usamos linguagem aqui formal, né? Aí depois nós temos aqui no texto 2, aí está assim: no texto 2, o contraste no tratamento visual dado às figuras das galinhas, além de contribuir para o efeito de humor, indica que existe preconceito em relação ao que é caipira. Olha só, galinhas filosóficas novamente, né? Sou sofisticada demais para esse galinheiro. Fui. Não se iluda, você sempre será uma galinha caipira. Então aqui está menosprezando, né? Mas aqui ela está se autovalorizando aí, porque colocou o óculos, é uma galinha moderna, tá bom? Então exercício aí, alternativa aí. Certo, pessoal? Então a questão 3 agora. A questão 3, ela vem dizer o seguinte: veja o título de uma notícia e o lead sobre os emaranhados de fios comuns nos postes das grandes cidades brasileiras. Olha só, chega de bagunça. Operadoras terão que organizar fios dos postes. Sabe aquele emaranhado de fios tão comum em postes de grandes cidades como São Paulo? Se depender de uma determinação da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, e da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, essa visão incômoda tem data para acabar. Percebam que nós temos a palavra bagunça. Bagunça tem valor negativo, não tem? Mesma coisa quando sua mãe fala: nossa, seu quarto tá uma bagunça. Isso é valor negativo. Ela não está gostando daquilo. Então aqui é a mesma coisa, tá? Então nós temos aqui o título que eliminaria a modalização em favor de uma objetividade maior seria o título da letra B, tá? A Anatel e a ANEEL determinam organização de fios dos postes. Direto, simples e objetivo. Ok? Então está feita aí a nossa correção dos exercícios deixados de tarefa, tá bom, pessoal? Até mais!